Sua mente é tão viciada em pornografia que só de ver o símbolo daquele site você já sente vontade de consumir esse tipo de conteúdo. Se você se encontra assim, então peço que fique até o final, que Deus vai falar com você através desse vídeo. Você percebeu como a sua mente tá fraca, como virou costume sexualizar tudo, como se tudo fosse um gatilho para você assistir pornografia. E esses tais gatilhos podem ser frequentemente achados na internet, principalmente nas redes sociais e nos apps de vídeo curto, onde você não tem controle do que quer consumir. Tudo isso gera uma única faísca que faz gerar no seu corpo hormônios e neurotransmissores. E pronto, essa única faísca te faz entrar naquele site novamente. Se você quer vencer esse vício, você precisa ter discernimento de quais são essas faíscas e esses gatilhos que tanto te afastam de Deus. Podemos usar o exemplo que o Senhor diz em Mateus: e se sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Esse versículo não fala que temos que radicalizar até demais ao ponto de arrancar nossa mão. O Senhor Jesus estava se referindo de que temos que se desfazer daquele que nos influencia a cometer o pecado. Ele quer que você tenha discernimento daquilo que te leva para o pecado. Se há alguma rede social, filme ou série que te leva a cometer o pecado da luxúria, lance-a fora. Assim como pensamentos, temos que estar o tempo todo vigiando, se desconectando dos pensamentos. Temos que se desconectar de pensamentos da imoralidade, porque no final, quem nos conduz é a nossa mente. Faça que nem a troca de canal de TV. Tá tendo algum pensamento que não convém ao Espírito Santo? Troque de canal, troque de pensamento. Você é capaz de vencer se você querer. O que vai te atrapalhar é ficar colocando a culpa no diabo e na tentação. Não fique se limitando a isso, porque no final quem tá escolhendo é você. E a gente pode usar esse versículo de 1 Coríntios como exemplo disso. Não sobrevenham a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aqui o Espírito Santo nos adverte que não há pecado mais forte que a gente, que Ele nos dá sempre um escape. Creio eu que muitos não agarram esse escape e preferem brincar com o diabo e suas tentações, como as vezes que você disse que só mais uma vez consumindo esse tipo de conteúdo não daria em nada, ou seja, brincando com o diabo e principalmente brincando com a salvação da sua alma. Primeiro, leve uma vida de oração e retidão. Coloque esse problema nas mãos de Deus. Afinal, é só Ele que te convence desse pecado. E primeiro passo, se esforce. Deus pode te fortalecer, mas Ele não vai fazer tudo por você. Você tem que fazer a sua parte. E não faz sentido tentar abandonar a pornografia e não ter uma vida com Deus. Falo por experiência própria. Antes de ter uma vida com Deus, eu ficava meses sem ver pornografia. E depois eu sempre voltava a consumir de novo. Tudo melhorou quando eu comecei a ter uma vida com Ele e apenas olhar para Ele. Procurei uma vida de retidão, fugir dos pecados da carne, não somente da pornografia, mas fugir de tudo que me afastava de Deus. Comecei a ir à igreja, orar, pedir fortalecimento, não de forma religiosa, mas sim pela motivação de querer vencer e por amor do Teu nome. Estou aqui para passar aquilo que Deus me deu, porque Ele me fortaleceu contra todo tipo de pecado e somente Ele me faz isso. Somente o Espírito Santo nos leva ao arrependimento sincero, e não confunda remorso com arrependimento. O remorso é só um sentimento humano e não traz salvação. Já o arrependimento sincero é mudança. Lembre-se que não adianta matar o pecado da pornografia e não andar em retidão quando matamos nossa sede interior, porque Deus mata essa sede interior. Não precisamos mais de pornografia para nos saciar. Se pararmos de se abastecer sempre com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus, nos enfraquecemos e nos inclinamos para o pecado e para a carne novamente. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne.
lembrando que andar em espírito é andar nos alimentando do que é de Deus. É nosso alimento espiritual. Quando finalmente você mudar e abandonar esse pecado, esse vício, não ache que venceu, pois a Bíblia é bem clara quando diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olha que não caia. Uma das principais estratégias do mal é manipular nossa mente para acharmos que estamos sãos. Sabe para quê? Para se acomodarmos na fé. É isso que ele quer que você se acomode para cair novamente na tentação. Porque a tentação vem para todos, incluindo para os que estão em obediência. E você ouviu aqui hoje a voz de Deus. Então, como gratidão, peço que dê o seu like e se inscreva. Mas para divulgar o trabalho que vem de Deus, é nós, tamo junto.